A mitzvah de comer matzah está escrito claramente na Torá que nós devemos comer matzah na primeira noite de Pesach. É uma obrigação da Torá de você comer no Seder uma matzah. E a gente fala na Haggadah que essa matzah que nossos antepassados eles comiam. A gente fala no comecinho, no Rei Lach Ma'anya de Achalo Avatana Be'ara de Misraim. Só que ninguém sabe a tradução disso. A gente canta e ainda em aramaico, em hebraico. A tradução é: este é o pão, Lachma Anya, este é o pão pobre que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Não na saída do Egito. Que eles comeram na terra do Egito. O que significa que já na terra do Egito, durante os 210 anos que os judeus ficaram no Egito, eles já comiam matzah. Principalmente nos anos da escravidão, que foram nos últimos 100 e poucos anos, essa era a ração que os judeus recebiam. A matzah não sustenta. Você come uma matzah, você já fica lá, você incha e você já fica mega satisfeito. Por isso que eu falo para minha esposa, olha, saiba que eu não vou comer aqueles pratos, aquelas combinâncias, por isso que ela faz pouca coisa, porque eu não aguento. Tem que comer matzah. A mitzvah de hoje à noite é comer matzah. Um pouquinho de peixe, um pouquinho de carne, uns 4 copos de vinho. Mas a matzah é a mitzvah mais importante da noite. Isso que a gente fala no começo da Haggadah. Esse é o pão que os judeus comiam na escravidão no Egito. Porque essa era a ração, essa era a comida que os judeus eles comiam na terra do Egito. Interessante que a gente fala Lachma Anya, um lechem oni, o pão pobre. A gente fez Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz e agora Magid. A gente quebrou a matzah no meio, deixamos o pedaço pequeno dentro da Keará e o pedaço grande nós guardamos para ficomar, escondemos, etc. Então o pedaço pequeno a gente deixa dentro da Keará, porque isso é o cúmulo da pobreza. Já é um pão pobre, quebrado na metade, um pedaço pequeno. Para você realmente sentir esta pobreza que os judeus eles comiam no Egito. Então é chamado de Lechem Oni, ou pão do sofrimento, porque isso na verdade representa o que já falamos. Por um lado, a humildade. A humildade é um pão que não fermentou, é um pão que não cresceu. É chamado também Lechem Oni, um pão de Oni significa de chamar, de falar várias palavras. Porque baseado neste pão, nós falamos a noite toda. Toda a Haggadah é baseada neste pão. É baseada na matzah, e na matzah quebrada ainda. Então, é chamado de pão pobre. Porque do que é feita a matzah? Farinha e água. Tem algum gosto? Não. A matzah que tem gosto não é matzah. Não é a matzah que você vai cumprir a mitzvah. Se já tem algum gostinho, já é um pão rico. Já não é mais pão pobre. Então você não pode, na hora de comer a matzah, não é para mergulhar nem no sal. E nem no vinho. Não é para colocar um temperinho em cima, um chocolate, alguma coisa para dar um gosto. Nada. Nada. O rein depois, no corer, no sanduíche, a gente coloca com a raiz forte. Mas na hora que a gente vai comer no motzi matzah, comer a matzah, é matzah pura. Para quê? Para você sentir o gosto da pobreza. E sentir a pobreza? Para você sentir a escravidão. Você sentir a dor que nós passamos. Não que meu tataravô passou, mas a dor que eu passei no Egito. Para quê? Para que você possa appreciate a liberdade. Porque uma pessoa que nunca foi pobre, que nunca escutou um não na vida, que nunca teve uma dificuldade na vida, ela não vai apreciar uma liberdade. Ela não vai apreciar dinheiro, e apreciar fartura, e apreciar alegrias, porque ela sempre teve tudo de bom. A pessoa que passou por uma dificuldade, que passou por uma dor na vida, ela consegue realmente ver a luz e a grandeza de uma liberdade. E todo o objetivo do Seder é você entrar na Haggadah, você entrar nesse filme 3D, para você realmente participar e você curtir
a liberdade. Mas para você curtir a liberdade. Avadim ainu, ata benecholim. Nós éramos escravos e agora somos livres. Então se você só fala da liberdade e você pulou, é coisa do passado, não vou falar da escravidão, você não cumpriu a mitzvah da noite. A mitzvah da noite é você contar a Haggadah. Você ler a Haggadah. Você contar Avadim ainu, nós éramos escravos e hoje somos homens livres. São as duas mitzvot da Torá. As outras são dos sábios ou são costumes. Então a matzá não tem gosto. Porque isso representa você fazer algo, você fazer o judaísmo, você fazer as mitzvot, sem gosto. Essa é a base do judaísmo. A base é o que se chama você aceitar o reinado divino. É receber sobre si o jugo divino. Você fazer porque, mesmo que você não sente o gosto, que você não curte, que você não entendeu o porquê fazer aquela mitzvah, ou fazer desta forma e não daquela, doesn't matter. Essa que é a base do judaísmo. Você saiu do Egito comendo este pão. Já tem um gostinho, então você já tem um prazer. Então já tem uma comida mais gostosa, com aquele tempero que você gosta. Então você já está fazendo porque você quer. Porque você aproveita, porque você aprovou. Mas aquela coisa que eu não gostei, não precisa colocar, não precisa fazer aquela mitzvah. Então vem no Pesach e te dá aquela energia, te dá aquela na veia, essa vitamina na veia. Saiba que a base do judaísmo é assim que é. Você tem que comer pão pobre. Você tem que comer um pão seco. Tem que ser humilde. Você tem que fazer porque tem que ser feito, porque assim Hashem ordenou. Depois, quando passou o Pesach, você pode comer pão, você pode ter um tempero, você pode gostar e curtir das coisas. Que essa que foi a declaração que nós falamos no Monte Sinai. Nasce venishma. Faremos e depois entenderemos. Daí que Deus falou, esse é o povo que eu vou dar a Torá. Se você primeiro aceita, faz e depois você quer entender, tudo bem. Mas primeiro você quer entender o porquê, como, qual é a lógica, depois eu farei, não é esse meu povo que eu quero. Então veio o Pesach, que é o início do nosso povo, é o começo da nossa jornada. Nissan é o primeiro mês na contagem dos meses, é a primeira festa judaica, Nissan, não era Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a cabeça do ano, mas Nissan, Pesach é a primeira festa. A Torá que te dá uma energia, tanto para essa humildade e tanto para o approach que você tem que ter na hora que você segue a Torá e as mitzvot. Sem gosto. Só aquilo que você curte, que você entende, que make sense. A farinha da matzá pode ser feita de 5 grãos. Trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. A farinha, ela, desde a colheita, ela já é cuidada. Isso que é chamado de matzá shmurá. Que desde que foi cortado o trigo do campo, tem o cuidado absoluto para não ter nenhum contato com água, nenhum contato com umidade. Porque talvez exista a possibilidade de que essa água já comece a fermentar aquela farinha, aquele trigo. Isso é uma matzá shmurá, shmurá de shamur, de guardada, que ela já foi guardada desde a colheita. E a água também, ela é coletada na noite anterior do processo da fabricação, para que a água esteja numa temperatura não quente e não fria, para que seja perfeita, para que seja feita aquela matzá. Então a matzá, ela é fabricada no máximo em 18 minutos. Porque se você mistura água e farinha e deixa parada, depois de 18 minutos, ela começa a fermentar, ela começa a inchar. Então, desde do processo da mistura da água com a farinha, até fazer a massa, abrir a massa, colocar no pau e colocar dentro do forno e tirar, isso demora no máximo 18 minutos, que na prática demora bem menos do que 18 minutos. Porque o forno que fazem a maçã, ele tem 1000 graus Fahrenheit. Assim, uma temperatura absurda, a tal ponto que você coloca a massa da maçã e você tira em 15 segundos. Em 15 segundos, a matzá já está pronta. Porque é uma temperatura, se você deixar mais lá dentro, já virou carvão. Então, para cumprir a mitzvah
de alachilat matzah, que é essa brachá que nós fazemos, a mitzvah de comer matzah de noite, na primeira noite de Pesach, na segunda noite de Pesach, você precisa ter essa matzah própria e você precisa comer de uma vez só. Assim que você cumpre essa mitzvah. Essa matzah. A mitzvah da matzah. É engraçado porque mitzvah e matzah, ou mitzvot e matzot, em hebraico você pode escrever igualzinho. Você pode escrever as mesmas letras. Igualzinho. Às vezes até se confunde mitzvah, matzah, mitzvot. A ideia da mitzvah, da matzah, é você fazer rápido. É você ter o cuidado máximo, fazer rápido essa matzah, para que ele não chegue a fermentar. Como a Torá fala, você tem que cuidar da matzah, para que ela realmente seja perfeita, que não tenha nenhum fermento. Quando você faz uma mitzvah, você não pode empurrar com a barriga. Quando tem uma mitzvah na sua frente, você precisa correr para fazer aquela mitzvah. Porque senão acaba fermentando. Você pode acabar perdendo a oportunidade de fazer aquela mitzvah. Quando aparece uma mitzvah na sua mão, amanhã, conhece amanhã da Argentina? Amanhã, um dia de São Nunca. Quando aparece uma mitzvah na sua mão, faça. Não perca a oportunidade. Por causa que se veio para você, é porque você precisa realmente fazer essa mitzvah. As pessoas perguntam por que matzah é redonda. Né? Porque poderia ter matzah shmurá, né? Cuidada, quadrada. E existe matzah shmurá quadrada? Existe. Por que redondo? Por que a gente costuma fazer com uma matzah redonda? Quando a Torá descreve que os judeus saíram do Egito e não deu tempo de fermentar a massa, que essa, na verdade, é a terceira explicação, que eu vou voltar daqui a pouco para explicar as três explicações porque comemos matzah. A Torá descreve o got matzot. O got, o que é o gá? Bolo. Bolos de matzah. Kilo hametz, que não foi fermentado porque eles estavam com pressa. O gá é bolo, mas o bolo pode ter qualquer formato. Mas em hebraico, o gá também significa um círculo. O gá significa fazer um círculo. Então aqui, na verdade, isso representa que a matzá que os judeus eles pegaram eram matzot redondas. Então nós falamos a primeira explicação do porquê comemos matzá, que essa era o pão que os judeus comeram durante a escravidão no Egito. Segunda explicação, que essa a Torá descreve também claramente, quando que foi feito o Cordeiro Pascal. No dia 14 de Nissan, no Egito, que era o último dia no Egito, os judeus já haviam pego 4 dias antes, desde o dia 10 de Nissan, por ordem divina, desde o dia 1º de Nissan, que eles pegassem, cada família pegasse um cordeiro e prendesse na cabeceira da cama durante 4 dias, para que no dia 14 eles abatessem esse carneiro e fossem comer da carne dele no dia 14 à noite, que seria dia 15 de Nissan. Eles iriam comer dentro de casa, pegar o sangue do cordeiro e colocar no batente da porta, porque à meia-noite iria passar o anjo da morte para matar todos os primogênitos egípcios, e os judeus precisavam ficar em casa para se proteger do anjo da morte e etc. Então naquela noite eles precisavam comer matzah com o cordeiro pascal e uma vitela assim bem fresquinha e a erva amarga. Então naquela noite a Torá descreveu que eles precisavam comer matzah com o cordeiro pascal. Por isso que chama Pesach, ou Passover, que Hashem ele pulou a casa dos judeus e matou os primogênitos egípcios, como eu falei aqui no meu último áudio, a explicação do Pesach, que não foi para matar os primogênitos egípcios, mas sim para salvar o povo judeu que estava dentro do Egito. E a terceira explicação do porquê comemos a maçã é a mais conhecida, que uma questão técnica, já que não deu tempo de fermentar a massa, então por isso que eles acabaram comendo o matzá no Egito, na saída do Egito, e por isso que a gente come também até hoje. A mensagem da matzá é que um soldado ele precisa obedecer ordens. Ele não pode fazer perguntas, ele não questiona nada. Questiona
ele perde a cabeça. Até que ele não entenda, aí precisa obedecer ordens. E quando está começando uma nação, Hashem falou, vocês agora são meus tzivot Hashem, vocês são os exércitos de Deus, são soldados de Deus. Então, se é um soldado, você tem que obedecer ordens. A primeira coisa que você faz, sim, Vossa Majestade, você abaixa a cabeça. Então, na hora que a gente come matzah, a gente tem que, na verdade, pensar essa ideia que nós estamos obedecendo ordens, sem questionamentos. Agora, eu posso perguntar amanhã. Amanhã eu posso perguntar, tentar entender e questionar, e o judaísmo está aberto para isso. E você pode comer matzah mais docinha mais tarde. Mas na hora, no momento principal da saída do Egito, você tem que comer matzah sem nenhuma outra questão. Matzah é algo muito espiritual. É um pão muito poderoso. Está escrito o seguinte, desde do Beit HaMikdash, no momento que o Beit HaMikdash foi destruído, e a gente não come mais a carne dos sacrifícios, era uma mitzvah. Alguém que trazia uma oferenda para o templo, era uma mitzvah que ele comesse aquela carne sagrada, virou um sacrifício para Deus, e o Kohen, ou a pessoa que ofereceu o sacrifício, ele recebia uma pata, algum pedaço, um steak daquela carne. Então era uma comida kadosh, uma comida sagrada, estava comendo santidade. Hoje, a única coisa que nós comemos, que é uma mitzvah, e mais ainda, é algo sagrado, que tem uma kedushá especial naquela comida, é a matzah. Tá, Shabbat, você come halá, você toma vinho, você come carne, é bonito, é uma mitzvah você comer isso. Mas não é uma carne sagrada, não é um vinho sagrado, não é uma halá sagrada, é uma mitzvah você comer aquela halá. A matzah, ela tem uma kedushá muito especial. Então, na hora que você come aquela matzah, e ela entra no seu corpo, você acaba incorporando, e acaba virando parte do seu sangue, e da sua pele, do seu corpo, essa santidade. E a saída do Egito, Hashem está falando, vocês estão saindo do Egito, vocês eram escravos, agora vocês estão se transformando numa nação santa, numa nação sagrada, Bnei Israel, agora está começando o povo de Israel. Come matzah, que isso vai te fazer santo, isso vai trazer uma santidade dentro da sua vida, da sua alma. O Zohar descreve que a matzah é chamado Michla de Mehemnuta, o pão da fé, e Michla de Asvata, e pão da cura. Pão da fé e o pão da cura. Quando nós comemos matzah, eu estou, na verdade, fortalecendo a minha emuná. Se a gente tem algum problema, tem alguma incerteza, tem algumas dúvidas em fé judaica, come matzah. Você está comendo Deus, não Deus. Você está comendo divindade. Você está comendo santidade. Você está comendo, na verdade, você está tomando na veia uma dose extra de emuná, de fé em Deus. E isso me dá uma força para que eu acredite mais nele e que eu me fortaleça mais nesse assunto. E na hora que a minha emuná está mais forte, isso acaba me curando também. Por isso que a primeira noite é o pão da fé. Depois que você comer na primeira noite, a segunda noite é o pão da cura. Agora eu já estou mais protegido, eu já estou mais forte, eu já estou mais protegido de assuntos negativos que podem atrapalhar a minha saúde, que podem atrapalhar a minha fé em Deus. Por isso que é tão importante comer matzah na primeira noite de Seder, comer da matzah redonda, da matzah shmurah, que tem um cuidado especial. Foi feito à mão a matzah shmurah. Na hora que foi feito à mão, tem o suor da pessoa, não, estou brincando. Tem a energia que a pessoa está colocando naquela massa. E a brachá que ele faz na hora que ele faz a matzah, ele está fazendo manualmente a brachá e fazendo a matzah manualmente. As matzot quadradas são feitas à máquina. E ele aperta o botão e ele faz a brachá. A máquina não faz brachá. Então já não tem essa kedushá. É kasher lepesach 100%. Mas não tem essa kedushá. Não tem essa energia. Então não tem esse poder de você absorver isso dentro da sua vida. Por isso que o Rebbe fez tanta questão de que todo mundo tivesse matzah shmurah. Rabbi Levi Yitzchak, o pai do Rebbe, era um rabino na Ucrânia. O ismo começou a fechar e apertar cada vez mais. Ele era o rabino da cidade. E ele que fazia
a matzá shmurá para toda a Ucrânia. Então a matzá dele, com o carimbo de kasher dele, ia para toda a Ucrânia. Então os comunistas começaram a pressionar ele, porque tudo virou do governo, né? Ninguém mais tinha propriedades particulares. Então a fábrica de matzá já não era mais sua, agora é do governo. Então quem manda é o governo. E eles sabiam que era tudo, dependia do Rabbi Levi Yitzhak. Então vieram para ele e falaram o seguinte: nós vamos fazer a matzá do nosso jeito, e você dá seu carimbo. De jeito nenhum. Matzá shmurá, imagina, só assim, dar meu carimbo assim de graça. Falaram, não, a gente vai te matar, vai te mandar para a Sibéria. Falou, tudo bem, mas o meu carimbo eu não vou dar. Se eu não fizer 100%, 1000% da forma que eu sempre fiz. Desde a colheita, e o moer, a farinha, e a mistura, e o cuidado até o final. Senão, eu não vou fazer. E mais ainda, eu vou falar para todo mundo que ninguém pode comer dessa matzá que vai sair dessa produção, porque não foi eu que dei o carimbo, eles roubaram meu carimbo. Ele fez um Meserut Nefesh. Ele fez um auto-sacrifício. Ele arriscou sua própria pele, porque ele poderia ser fuzilado, mandado para a Sibéria. E quando eles perceberam isso, a posição dele, a dureza dele, eles cederam e permitiram que ele continuasse fazendo. Essa firmeza, essa determinação, foi que acabou ganhando. E ele conseguiu mandar matzá por mais um tempo, até que depois ele foi preso, foi para o exílio, etc. Hoje, Baruch Hashem, a caixa da matzá nacional é kasher, mas a gente sabe que durante algumas décadas eram bolacha hametz, que eram vendidas. Até que uns 5 anos atrás, Rabbeinu Shammai fez um acordo com o dono da fábrica, que é um goi, para que aquela matzá fosse kasher lepesach. Mas durante décadas, a matzá brasileira, a matzá quadrada, da caixa do Schneider, durante décadas, era hametz, 100% bolacha hametz, com formato de matzá. E é isso que a gente está, na verdade, absorvendo durante o Seder. Absorver essa kedushá, absorver essa santidade para a minha vida. Eu estou comendo fé, eu estou comendo saúde. E por isso que é muito importante que as crianças comam isso, mesmo os idosos comem assim. O Rebbe não tinha dentes. O Rebbe comia todas as matzot sem dentes.